Louvado seja nosso Deus. Glória a Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, edifica-nos interiormente. Meu Deus, queremos ser íntegros. Meu Deus, derrama sobre nós fé. Deus amado, tira toda incredulidade, toda dureza de coração. Senhor, de tudo que se baseia apenas em conclusões da lógica, do raciocínio, do pensamento. Meu Deus, queremos firmar o nosso convencimento em Deus. O justo vive pela fé. Senhor amado, em nome de Jesus, vai operando, meu Deus, a igreja, vai operando, Senhor amado, em cada um. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 9. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Enquanto lemos, Deus já está operando. A palavra do Senhor é perfeita, dura para sempre, é poderosa. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus, deixa ir o meu povo para que sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor a certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó em haver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Glória a Jesus. Nós continuamos na história, toda esta batalha para a saída do povo de Israel do Egito. Irmãos, tudo isso fala conosco. 1 Coríntios 10 aplica toda essa história claramente à igreja, claramente a nós. Diz lá: tudo isso lhes sobreveio por figuras e imagens, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Irmãos, tudo isso mostra que é uma luta muito grande para sermos libertos de toda a escravidão que nos prende. Irmãos, e mesmo com a pessoa convertida, ainda assim existem grilhões a serem quebrados, existem coisas das quais precisamos ser libertos. E isso é um trabalho de Deus, um trabalho muito intenso, e nós não podemos perder o ânimo. Fala para um lado assim: não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Temos uma batalha muito grande, precisamos a completa liberdade em Cristo Jesus, precisamos alcançar isso. Filipenses 2,13: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então temos que buscar do Senhor isso. Então fala para o irmão do lado assim: deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Espere no Senhor, espere pela fé, não se desanime, não murmure. Um grande problema do povo de Israel que já entrava em murmuração. Então, irmãos, essa história é bastante repetitiva, só para mostrar, irmãos, que a nossa vida também é repetitiva. E Deus quer operar e nos dar perfeita libertação. Irmãos, diz ali, esse primeiro texto: a rebelião de Faraó estava aumentando. Fala sem misericórdia. Ele era rebelde, ele estava ficando cada vez mais rebelde. Deus lançando pragas na terra. E aqui nesta, ele nem estava mais pedindo para Moisés orar para que o Senhor retirasse a praga. Ele nem estava mais dialogando, ele nem mais estava demonstrando um parcial arrependimento ou um arrependimento superficial. Não, nada. Ele estava ficando cada vez mais duro, cada vez mais rebelde. Por isso que diz lá, Salmo 42:7, que um abismo chama o outro. Irmãos, quando a pessoa entra no caminho da rebelião, isso só vai aumentando e só vai trazendo mais trevas. Irmãos, o pecado nos cega. Fala para o outro lado: o pecado nos cega. Irmãos, quando a pessoa começa com alguma coisa pecaminosa em sua vida, geralmente alguma coisa pequena, irmãos, isso vai crescer, isso vai tomar espaço. Por isso que Jesus disse que o pecado tem que ser arrancado e com medidas drásticas.
Então, meu amado, tome cuidado com a rebelião. Fala esse para um lado, tome cuidado com a rebelião. 1 Samuel 15, rebelião é como pecado de feitiçaria. Meu Deus amado, rebelião, rebelar-se contra o Senhor. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar. Irmãos, isso é sério. Quem está na igreja já há bastante tempo, já ouviu bastante coisa, e a pessoa assim vai ficando mais cascuda e vai se achando no direito, assim, se dar ao luxo de estar de mau humor. Irmãos, como a pessoa sabe que crente tem que ser sincero, daí então tem gente que deita e rola, ele já é meio grosso, então agora quer ser um grosso sincero. Faz misericórdia? Não é isso, irmãos. Diga glória a Jesus. Não é isso. Não é para você ser sinceramente grosso, é só sincero. Fala assim, só sincero. Deixa a grossura de lado. Tempo de crente não nos autoriza a nada, não nos autoriza a darmos vazão a coisa nenhuma. Temos que ter a mansidão do Senhor Jesus. Irmãos, é que tem gente que é assim, pastor, hoje eu estou mal e eu não tenho nada, eu não tenho que provar nada para ninguém, então eu não tenho que ficar com um sorrisinho com nada porque eu estou mal. Então nem vem na igreja, meu filho. Fique em casa em jejum e oração para tirar tudo isso aí que está ruim. Faz misericórdia, porque vem na igreja só para dar vexame, só para dar patada nos outros. O que é isso? Pergunta para um assim, o que é isso? Eu estou falando por revelação, sabe? Diga glória a Jesus. O que é isso? Resolva essa coisa ruim. Quebrante-se perante o Senhor. Irmãos, coração duro é terrível. E quando a pessoa se endurece, isso provoca a ira de Deus. E Deus vai cutucando a pessoa para ela se endurecer cada vez mais. Foi o que aconteceu com o faraó. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí ele diz, a praga da peste nos animais. Nós vemos nesse texto claramente que o Senhor continuava a fazer distinção entre o seu povo e o povo dos egípcios. 2 Pedro 2,9 diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Então, irmãos, quando a pessoa está na presença do Senhor, o Senhor a livra dessas coisas. Mas, como sempre tem umas coisas muito difíceis e complicadas na vida do cristão, nem sempre é assim. Jesus, fazem misericórdia. Nem sempre. Quando Deus manda aprovação na terra, Deus guarda os crentes. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, diz lá Isaías 57:1, perece o justo sem que ninguém considere isso, que o justo é levado antes que venha o mal. Então, às vezes, Deus permite que o justo pereça também no meio dessa provação. Deus lá tem as suas razões. Nós não temos explicação para todas as coisas. Diga glória a Jesus. Quando teve tsunami, teve crente que morreu no tsunami. Quando caiu a bomba em Hiroshima e Nagasaki, tinha crente lá que morreu também. Já ouvi testemunho de crente que foi... que Deus livrou, que não morreu naqueles prédios que caíram nos Estados Unidos. Mas já ouvi também testemunho de crente que estava lá e morreu. Então, fala assim, Deus sabe. Deus sabe. O importante, meu amado, não é ficar na terra e ser livre de tudo que é provação, porque senão isso vai ser uma tarefa sem fim, porque provação sempre vai ter. O importante é estar com Jesus. Então fala para nós assim, o importante é estar com Jesus. Aconteça o que acontecer, você está com Jesus. Então isso que é importante. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. O importante é descansar à sombra do Onipotente. Salmo 91. O mundo é cheio de pessoas amargas e apressadas. Como diz lá Abacuque capítulo 1 sobre os caldeus, nação amarga e apressada. O mundo cheio de pessoas neuróticas, neurastênicas. Olha assim, misericórdia. Gente desesperada, gente que qualquer coisinha já está estourando. Irmãos, o crente precisa esperar no Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Fala para um lado, Deus quer te dar paz. Deus quer dar paz. O povo de Israel estava na terra de Gósen. Era um lugar em que ficava livre das pragas. Nós estamos na terra. Jesus disse lá, João 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então estamos aqui, irmãos, e a terra de Gósen para nós é um lugar espiritual. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:1. Então é um estado espiritual. Efésios 2:6, Ele nos fez assentar
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa libertação é um estado de espírito, cheios do Espírito Santo, de forma tal que acontecer, como Paulo e Silas na cadeia, Atos 16, mesmo dilacerados pelos açoites, eles estavam cheios do Espírito Santo. Como diz lá Atos capítulo 13, os discípulos, após serem expulsos, serem escorraçados da cidade, ainda assim preservavam a plenitude da alegria no Senhor. Então Deus quer te dar paz em qualquer circunstância. Fala para o lado, paz em qualquer circunstância. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa paz é um estado de espírito na presença do Senhor, como Ruth, que veio abrigar-se debaixo das asas do Deus de Israel, diz lá Ruth capítulo 2, é semelhante àquilo que diz lá em 1 Reis 2,36. O rei Salomão chamou Simei, um homem que havia sido rebelde na época do rei Davi, pai de Salomão, e o rei Salomão disse claramente para ele: não sai de Jerusalém, o dia que você sair você vai morrer. Por 3 anos o homem ficou lá quietinho em Jerusalém. Daí 2 empregados dele fugiram, ele foi atrás, saiu, morreu. Porque o rei Salomão chamou e disse: escuta, eu não falei para não sair? Agora você sai, você vai morrer. Então, irmãos, é assim. Diga glória a Jesus. Temos a proteção debaixo das asas do Senhor, você sabe disso. Agora, se você quer se dar ao luxo de ficar na carne e sair de debaixo dessas asas de vez em quando, o risco é teu. Fala para ela assim: o risco é teu. Então, meu amado, não ande na carne, não saia da proteção do Senhor, não saia da comunhão com Deus. Glória a Jesus. Irmãos, peste nos animais. O que os animais tinham a ver com isso, se a praga, na verdade, era o faraó? E daí Deus manda peste nos animais. Por quê? Romanos 8:20. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação até agora geme e sofre com dores de parto. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto de Romanos 8, de 20 a 22, significa o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Isso diz claramente em Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Deus diz claramente em Gênesis 1, que era para o homem dominar sobre os animais. Quando o homem pecou, ele entregou esse domínio, porque quando a pessoa obedece a alguém, se torna servo deste alguém, como diz em Romanos capítulo 6, o homem obedeceu ao diabo, se tornou servo do diabo, e tudo que estava no domínio do homem passou para o domínio das trevas. Toda a natureza ficou contaminada pelo pecado, toda a natureza, os bichos, tudo contaminado pelo pecado. Fala assim: misericórdia. Irmãos, eu recebi em casa uma daquelas revistas que se chamam assim, super interessante, aquelas que vendem na banca. E era uma reportagem sobre homossexualismo no reino animal. E daí tinha umas coisas lá esquisitíssimas. E deles falando que em mais de 400 espécies do reino animal, até entre leões, entre baleias, entre boi marinho, nem lembro mais, um monte de bicho lá, que já tinham comprovado fatos, casos de homossexualidade no reino animal, e daí eles querendo com isso dizer que é normal. Dizendo assim: se tem na natureza é normal. E quem disse que o que tem na natureza é normal? O mundo está afetadíssimo pelo pecado. Fala assim: misericórdia. O pecado afetou até a criação, tudo se corrompeu, tudo, e está se corrompendo cada vez mais. Meu amado irmão, a palavra de Deus é santa e verdadeira. Nós temos que nos fixar na palavra de Deus, não na revista super interessante. Faz misericórdia. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Então tome cuidado, meu amado irmão, por isso que diz lá 1 Timóteo 6, cuidado com os clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Tudo o que contrariar a palavra de Deus está errado e erradíssimo. E meu amado, não se esqueça disso. Tudo está se corrompendo. O livro de Apocalipse diz que Deus vai destruir os que destroem a terra. Irmãos, quanta coisa que já se estragou por causa do pecado nessa terra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, peste nos animais, porque o pecado acaba afetando todas as coisas. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 8.
a praga das úlceras ou a praga da... a mesma coisa. Êxodo 9, versículo 8. Vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Fala assim, misericórdia. Porque havia sarna até nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Diga glória a Jesus. Temos aqui a praga da sarna ou das úlceras. A mesma... Isso provocava feridas na pele, feridas que se tornavam em úlceras, feridas grandes. Então Deus mandou Moisés pegar a fuligem dos fornos do Egito. Irmãos, o Egito na época era o país mais desenvolvido, e os fornos do Egito representavam a indústria egípcia, o desenvolvimento dos egípcios, que eles eram bem mais avançados que os povos em redor. Então Deus já tinha tocado eles na água, nós já vimos isso, Deus já tinha tocado na terra, agora Deus estava tocando em tudo aquilo que era da fabricação do homem. Então mandou pegar aquela fuligem, quer dizer, resultado de um artifício humano. Deus estava mandando pegar aquilo, e aquilo também iria se tornar em praga. Irmãos, aqui Deus falando também, quanta coisa que o homem põe a mão e vira uma praga. Fazem misericórdia. O homem quer ser tão desenvolvido, quer ser tão inteligente, mas quanta coisa que o homem põe a mão e estraga, e corrompe. Diga glória a Jesus. Quantas pragas não resultaram de ação humana? Quantas doenças? Tem gente até que diz que esse desenvolvimento do HIV foi por algum descuido da ciência nas suas análises, alguma coisa. Civilizações inteiras que foram dizimadas por doenças, por contágio humano, quando chegaram as pessoas de outros continentes, onde tinham os nativos e tinham os índios, e transmitiram doença e não tinha como curar aquilo. Civilizações inteiras morreram por causa disso, principalmente aqui na América. Diga glória a Jesus. Quantos animais que não foram extintos para a ação do homem? O que o homem não tem feito com esses gases que são soltos por causa das indústrias e corrompe a camada que cerca a terra, irmãos? Quanta coisa! Meu amado, você precisa crer em Jesus. Fala isso para um lado, você precisa crer em Jesus. Não se iluda com desenvolvimento, com tecnologia. Não se iluda com isso. Fala isso para um lado, não se iluda com isso. Olhe para Jesus. Só as obras de Deus são perfeitas. Só os remédios de Deus não têm contraindicações nem efeitos colaterais. Diga glória a Jesus. Fala assim, só Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, agora as pragas estavam rodeando o povo. Agora Deus estava mandando uma praga no povo. Sarnas e úlceras, tocando na pele. Se os prejuízos materiais não estavam afetando muito, agora Deus estava tocando na carne. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso, meu amado irmão, tenha temor de Deus. Humilhe-se perante o Senhor. Nunca brinque com Deus. Cuidado com esses pensamentos que o diabo adora. O diabo adora infernizar a cabeça alheia. Será que a Bíblia é verdade? Ai, não sei não. Será que Deus existe? Tome cuidado com isso, que a hora que Deus lançar uma praga de sarna na tua vida, você vai ver que Deus existe. Então toma cuidado. Fala assim, toma cuidado. Tenha temor de Deus. Meu amado, como na questão lá da praga lá dos piolhos, das moscas, irmãos, Deus não estava mandando doenças incuráveis,
incapacitantes no povo. Deus não estava fazendo assim um surto de varíola que matou o Egito inteiro. Não. Deus mandou uma doença que não mata, só dói. Mas em misericórdia. Praga das úlceras, tumores inflamados, abscessos, carnegões, feridas supuradas, dolorosas, inchadas, latejantes. Faz misericórdia. Deus sabe incomodar alguém quando quer. Fala assim, viu? Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Irmãos, e tem gente que pensa assim: eu não posso crer num Deus que faz isso. Ah, não pode? Espera para você ver então o que Ele vai fazer na tua vida. Misericórdia. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Irmãos, o que a Bíblia deixa muito claro é: o cinismo humano não tem limite. E Deus sabe como acabar com o cinismo de alguém. Diga glória a Jesus. Quando alguém se levanta contra Deus e quer dar uma de bacana, Deus sabe como acabar com o sujeito. Fala assim: Deus sabe acabar com você. Diga glória a Jesus. Mas Ele sabe reconstruir também, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, por isso que tudo está escrito na palavra do Senhor. Meu amado, tome cuidado com você. Fala para o irmão do lado: tome cuidado com você. Meu amado, Jesus de Nazaré. Diga glória a Jesus. Irmãos, conforme eu vou ficando mais velho, não só o Soel, diga glória a Jesus. Conforme eu vou ficando mais velho, eu vou descobrindo uma coisa: nós somos terríveis. Quando a gente é jovem, a gente até nem tem essa conclusão, a gente até se acha assim: não, mas eu até que sou legal. Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Irmãos, a Bíblia deixa isso muito claro. Quer seja crente, quer seja descrente, meu amado, longe de Jesus, você é uma tragédia completa e absoluta. Mesmo na igreja, mesmo com Jesus, de vez em quando você apronta das tuas. Mesmo com Jesus, de vez em quando você é uma peça usada pelo diabo. Fala assim, viu? Estou falando algum absurdo, meu amado? Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Pedro, na mesma hora que disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, na mesma hora já deu uma dele. Fazer misericórdia. Irmãos, nós precisamos de humilhação constante, de quebrantamento constante. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Nós não podemos nos largar de jeito nenhum. 1 Coríntios 9:27, eu subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu de alguma maneira a ser reprovado. Nós precisamos de freios. Diga glória a Jesus. Senhor amado, irmãos, por isso que tudo isso aqui está escrito. Então, Deus tocando na própria pele do povo do Egito. Irmãos, a praga das úlceras fala sobre o efeito do pecado. Isaías 1:5. Por que seríeis ainda mais castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Irmãos, os pecados provocam úlceras espirituais em nós, e às vezes até úlceras físicas. Faz misericórdia. Irmãos, o pecado nos destrói. O pecado nos corrói por completo. Meu amado, nós precisamos de Jesus. Fala para um lado, você precisa de Jesus. Irmãos, é só o crente assim tem uma época que a vida dele está um pouco mais agitada, que ele assim relaxa um pouco na leitura da palavra e na oração, que pode esperar que você já vai aprontar das tuas. Faz misericórdia. Se afaste um pouco de Jesus. Comece a entrar num agito e fica com aquelas oraçãozinhas de 30 segundos, você já vai aprontar feio. Faz assim, viu?
Meu amado, olha bem para o lado e diz assim: você precisa de Jesus. Irmãos, o pecado nos enche de chagas. Nós precisamos aprender isso definitivamente, para jamais nos afastarmos de Jesus. Irmãos, você acha que é em vão que está escrito lá, 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Meu amado, o único remédio para a tua vida é orar sem cessar. Fala assim: orar sem cessar. Jesus amado, Deus eterno. Irmãos, e esta praga das úlceras atingiu ali até os magos. Deus estava envergonhando estes homens. Eles não tinham poder para imitar a praga, nem para tirar a praga dos outros, nem para tirar nem deles mesmos. É a última vez no livro de Êxodo que se faz menção aos magos. Diga glória a Jesus. As úlceras acabaram com eles. Fazem misericórdia. Eles estavam cheios de panca, enfrentando Moisés na primeira, na segunda, a terceira, eles já disseram: é dedo de Deus. Na quinta e na sexta já estavam rolando no chão de sarna. Fazem misericórdia. Já que eles eram uma sarna na vida de Moisés, Deus pôs sarna neles. Fazem misericórdia. Não fique perturbando ninguém, meu amado, porque senão Deus te perturba. O que Josué disse mesmo para Acã? Porque turbaste tu a casa de Israel, hoje o Senhor perturba a ti. Misericórdia. Jesus Nazaré, diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que a Bíblia é cheia dessas ironias de Deus. Existem pessoas impertinentes. Irmãos, esses magos parecem aquele Elimas lá de Atos 13, que Saulo disse: até quando perturbarás tu os retos caminhos do Senhor? Tem gente que fica perturbando. Meu amado, não precisa desejar mal, não precisa nem orar. Ore pela misericórdia de Deus. Não fique dizendo assim: Senhor, põe a mão. Para com isso. Fala assim: para com isso. Isso é coisa que crente não ora para Deus pôr a mão. Deus põe a mão mesmo, e põe até em você. Então não peça isso, peça misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, as pessoas impertinentes. Você tem alguém no teu serviço que te provoca, que te espeta, que quer te deixar na carne, que fica te provocando? Não fique com raiva, pelo contrário, sempre que você chega lá: Jesus, tem misericórdia dele. Jesus, sarna não, Jesus. Diga glória a Deus. Clama misericórdia, porque a mão de Deus vem. Diga glória a Jesus. A mão de Deus vem. Então já vai clamando. Irmãos, Deus sabe fazer isso. Fala isso para o lado: Deus sabe fazer isso. Irmãos, Deus lançou estes magos no mais absoluto desprezo. Deus acabou com eles, para provar que só o nome do Senhor deve ser louvado, deve ser exaltado, e só o Espírito do Senhor é que deve ser buscado. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora na continuação do texto, ali a partir do versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho isto minha mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. E por isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo,
Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Jesus amado. Irmãos, esse texto pode ser conhecido, filme sobre isso, mas isso aqui é fortíssimo. Isso aqui é Deus falando. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, Deus é Deus. Praga de saraiva ou chuva de pedra. Tem gente que não consegue entender que é saraiva. Chuva de pedra, granizo, só que foi uma chuva com trovoadas, com raios, com relâmpagos. Os raios caíam na terra e provocavam incêndios. Então, foi a soma da chuva fortíssima com granizo e com o fogo dos raios. Fazem misericórdia. Deus caprichou na praga. Fazem misericórdia. Meu amado, você precisa se humilhar para Jesus caprichar na bênção. Diga glória a Deus. Versículo 14: lançarei as minhas pragas sobre o teu coração. Misericórdia. Deus estava começando a colocar pavor no faraó, estava começando a estremecê-lo. Então Deus começou a feri-lo em seu interior. Porque Deus estava fazendo isso para produzir tristeza. 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a vida do que ninguém se arrepende. Por que Deus quer entristecer alguém? Lamentações 3, Deus não entristece de graça os filhos dos homens. Eclesiastes diz, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Diga glória a Jesus. Muitas vezes Deus precisa entristecer alguém para trabalhar em seu coração. Enquanto você está aí felizinho, alegre, saltitante, você não está pensando na vida, você não está pensando naquilo que Deus quer te falar. Então Deus põe a mão em você, Deus te fere, daí você fica choroso, daí você começa a pensar. Então, sabendo que Deus faz assim, não espere Deus pôr a mão, comece a pensar desde já. Diga glória a Jesus. Por isso que diz lá em Provérbios, o avisado vê o mal e se esconde. Então você já está avisado, então toma jeito. Diga glória a Jesus. Conserte o que você precisa consertar antes que Deus conserte. Diga glória a Jesus. Quando você não conserta alguma coisa, Deus diz assim, deixa comigo, faz misericórdia. 1 Coríntios 2 diz assim, quando somos, examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, quando nós examinamos a nós mesmos, nós os consertamos, e assim nós nos antecipamos ao juízo de Deus. Meu amado, você tem que ser mais rápido que a mão do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 15, para que sejas destruído da terra. Irmãos, Deus feriu tão gravemente o Egito que nunca mais se levantou até hoje. O Egito é um país paupérrimo. Deus destruiu. Versículo 16, Deus disse a Faraó, por isso eu estou te mantendo no trono do Egito, eu estou te mantendo no poder. Irmãos, olha o que Deus estava dizendo, Faraó, você está achando que isso é alguma coisa? Eu que te pus aí, eu que estou te mantendo aí, porque eu quero que todos conheçam quem sou eu e o que eu faço, e a tua dureza de coração está sendo conveniente para mim, porque essas pragas nunca ninguém mais vai esquecer. Nunca mesmo. Diga glória a Jesus. Quantos filmes já foram feitos sobre isso? Então, irmãos, Deus é que tem poder sobre todas as coisas. O faraó achava que ele mandava no Egito. Capaz. Fala assim, capaz. Não tinha poder nem de expulsar a mosca, nem de resolver sarna. Diga glória a Jesus. Quem tem poder é Deus. Fala isso para um lado, quem tem poder é Deus. Deus tem todo o poder.
Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, hoje o Senhor estava falando comigo sobre Salmo 119, 11. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que o versículo diz, escondi a tua palavra no coração? Diga glória a Jesus. Irmãos, já falamos sobre isso outras vezes. A vida cristã, irmãos, não é para ser tão propagandeada como nós fazemos. O crente não foi feito para ser assim tão falante, tão matraca. Escondi a palavra no coração. Nós temos que ser cheios da palavra de Deus. E se nós somos cheios da palavra de Deus, a gente fica de boca fechada. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus tem que estar escondida dentro de nós. As coisas espirituais não foram feitas para serem exibidas. Elas foram feitas para serem vividas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Versículo 17. Ainda te levantas contra o meu povo? Irmãos, olha a pergunta de Deus para Faraó. Tu ainda ousas se levantar contra o meu povo? Meu amado, quem se levanta contra o povo de Deus se levanta contra o próprio Senhor. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar no agrado de Deus. Por isso que não precisamos nos irritar, nos incomodar com quem está nos perseguindo. Pelo contrário, temos que orar por eles. Diga glória a Jesus. Irmãos, lutar contra Deus é o pior negócio que qualquer pessoa pode fazer. Faraó se levantou contra Deus, Deus destruiu ele e o Egito junto, porque se levantaram contra o Senhor. Aquele conselho de Gamaliel, para que não sejais achados combatendo contra o Senhor. Louvado seja Deus. Deus aqui está avisando, Deus estava avisando que ia mandar a praga de saraiva ou de chuva de pedra. E Deus diz claramente, quem dos servos do Egito que tiver temor, que se cuide, que não saia no campo, que não deixe os animais a céu aberto, porque serão destruídos. Então, irmãos, Deus estava dando oportunidade aos egípcios para obedecerem. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que diz Deus é ruim. Irmãos, Deus estava avisando. Vai vir praga, não fique a céu aberto, não deixe animal solto. Deus estava avisando. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui era uma oportunidade para ver se eles iam obedecer. E teve gente no Egito que obedeceu. Então, irmãos, isso aqui já é uma gênese do Evangelho de Jesus que iria se estender para todas as nações da terra. Deus estava antes preservando só os judeus. Aqui Deus começou a estender este raio de proteção. Quem quiser ser protegido, basta obedecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta é a universalidade da palavra de Deus. Não é privilégio de um povinho, não. Quem quiser ser abençoado, basta se esconder debaixo da palavra de Deus. Basta se esconder nela. Diga glória a Jesus. Temos aqui Deus dando oportunidade. Meu amado, quando Deus te manda alguma coisa, é uma grande oportunidade para você obedecer. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, Deus está te dando oportunidade. Glória a Jesus. Versículo 20, quem tinha temor de Deus não sofreu a praga. Louvado seja Deus. Quem tem temor do Senhor preserva-se, se guarda. Mas se Deus disse que ia cair uma tempestade miserável, a pessoa se guardou, a pessoa nem saiu para fora. Irmãos, mas é que tem gente que é muito desaforada, tem gente que é assim, tá nem aí. Geralmente assim, parentes de crentes que já ouviram as coisas de Deus e que ao invés de produzir temor, produziu assim um certo ar de escárnio, de zombaria, que a pessoa não fica nem aí. Meu amado, estes são os primeiros a ser laçados pelo Senhor. Fala assim, misericórdia. Jesus eterno. Então, vamos aqui, Deus dando oportunidade. Alguns tiveram temor de Deus, por isso que precisamos temer o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 20, vamos continuar ali a partir do 22. Vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, saraiva em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu cajado para o céu,
Deus deu trovões, saraiva e o fogo corria pela terra. Deus fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva, fogo misturado com a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Só a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, Deus é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, erei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eles estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os de saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor tinha dito a Moisés. Diga glória a Jesus. Versículo 27, Faraó disse: desta vez pequei. Poucas pessoas na Bíblia disseram isso. Pequei, disse Faraó, disse. O rei Davi disse: contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal aos teus olhos, para que seja puro quando falares e justo quando julgares. Salmo 51. Mas que adiantava Faraó dizer pequei? O que adianta reconhecer o pecado, mas não se arrepender dele, não combatê-lo? Hebreus 12:4, não resistis até o sangue. No combate contra o pecado, diga glória a Jesus. Irmãos, tem crente na igreja que está na igreja faz 10 anos e faz isso. Eu tenho esse problema mesmo, que de vez em quando eu estou meio mal-humorado. E é grande virtude se ficar reconhecendo. Você está combatendo isso, combatendo em jejum e oração na madrugada, e se humilhando cada vez que você faz isso. Meu amado, assumir, grande coisa, até o Faraó assumia, mas não mudava. Fala para o irmão do lado, Deus quer que você mude. Diga glória a Jesus. Não adianta só reconhecer o pecado. Versículo 28, o Faraó disse: já basta. Até parece, bastava nada. Foi só passar a tempestade, ele voltou a endurecer o coração. Meu amado, é terrível um caso de pessoa que brinca com Deus. Gálatas 6:7, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso certamente colherá. Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, virá a ser quebrantado de repente sem cura. Glória a Jesus. Irmãos, Faraó chamou Moisés, versículo 29, Moisés teve disposição imediata para orar ao Senhor, e mais do que isso, Deus teve disposição imediata em responder. Mas olha só o versículo 30, Moisés sabia que o arrependimento de Faraó era superficial, passageiro, não era definitivo, não era profundo, não era verdadeiro. Diga glória a Jesus. Sabia, e mesmo assim ele orou, e mesmo assim Deus ouviu. Irmãos, a função do crente é orar. Diga glória a Jesus. Tem gente que diz assim: eu não oro mais porque eu sei que ele não vai se converter. Meu amado, o crente está aqui para orar, não para julgar. E olha que Moisés tinha uma visão das coisas. Destruiu uma parte, porque a outra parte estava coberta. Moisés sabia disso, mas ele orou de tal forma que Deus ouviu, que Deus atendeu e Deus retirou a praga. Diga glória a Jesus. Então fala para o mundo lá, a tua função é orar. Olha, pastor, meu filho está desviado da igreja, ele está aprontando todas, eu já orei outras vezes, Deus livrou, agora sabe, pastor, uma coisa eu faço, eu não oro mais. Isso, daí são dois pecando, o filho e você. Daí pronto, daí agora que a casa inteira vai cair. Fazem misericórdia, porque antes um pecava e o outro segurava as pontas, agora tudo vai para o brejo. Fazem misericórdia. Não, o crente tem que orar.
Pastor, mas eu sei que ele não vai se converter. Faraó também não, e Moisés orou e Deus ouviu. Irmãos, o mais impressionante é que Deus ouviu sabendo que não ia resolver a coisa, que o faraó ia continuar aprontando. Não é só com o faraó que Deus faz isso, com você. Quantas vezes que você pediu perdão, Deus perdoou e Deus sabia que você ia continuar aprontando. Até a hora que Deus ia dar uns apertão em você, se ia parar. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus é grande. Fala, irmão, assim, Deus é grande. Deus é grande. Que era pequeno era o faraó, Deus é grande. Irmãos, e crente tem que ter o coração grande também. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, o importante é isso. Moisés orou e Deus ouviu. Mas Moisés tinha os olhos abertos. Ele tinha discernimento. Ele tinha entendimento das coisas. Moisés não estava nem um pouco iludido com o faraó. Irmãos, o problema de alguns crentes é que eles se tornam muito crédulos, muito fraquinhos. Eles caem na conversa de qualquer um. Aparece gente assim com umas pseudo-conversões e o crente, ai que benção, ai que maravilha. Meu amado, ore para o Senhor fazer a obra, Deus vai ouvir a tua oração, mas fique com os olhos abertos. Fala para nós assim, fique com os olhos abertos. Sabe aquela história? O filho aprontou todas. Agora ele está dando uma de bonzinho, o pai e a mãe já estão se derretendo por ele, todos veem que o filho continua a praga, só o pai e a mãe que estão se iludindo. Abre os olhos, faz favor, diga glória a Jesus. Isso não significa, continue a orar, Deus vai ouvir, mas fique de olhos abertos, não se iluda. Meu amado, fé não é ilusão. Fala isso para o lado, fé não é ilusão. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Fé não é ilusão. Irmãos, isso aqui é muito importante. Moisés sabia que iria orar, Deus iria atender e a luta ia continuar. Ele não estava se iludindo, ele sabia que o negócio ia prosseguir. Irmãos, muitas vezes os crentes assim ficam muito fracos. Os crentes ficam cantando vitórias precipitadas. Isso que às vezes lança até vergonha no nome dos crentes. Ai, agora nós vamos orar, agora vai ser uma bênção. Não, a luta continua. Fala assim, a luta continua. Então, não cante vitória antecipada, tome cuidado, abre os teus olhos, enxergue as coisas, diga glória a Jesus. Quantas vezes o crente vem e dá um testemunho assim, que é uma epopeia total, e depois continua umas rebarbas do problema lá para frente? Diga glória a Jesus. Mas já era previsível. E daí o crente fica com essa coisa assim, não pastor, mas eu dei esse testemunho pela fé. Mas meu amado, uma fé meio capenga essa tua, porque a fé não fecha os nossos olhos, pelo contrário, ela abre os nossos olhos da carne e os olhos espirituais. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, Deus quer abrir os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Deus amado, clamamos a Ti, enche-nos do Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, dá-nos discernimento, dá-nos maturidade, dá-nos capacidade. Senhor, dá-nos capacidade para vencer, capacidade para viver, capacidade para enxergar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Opera na Tua igreja, opera no Teu povo, Senhor amado, edifica-nos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias, glória a Jesus. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, fique em pé em nome de Jesus. 7ª semana. 6ª semana, fique em pé. 5ª semana, levante-se. 4ª semana, fique em pé. 3ª semana. 2ª semana. Quem quer começar hoje a campanha, fique em pé em nome de Jesus. Glorificado seja nosso Deus, glória a Jesus. Vamos orar, o presbítero Ernesto vai orar, nós vamos concordar. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Pai querido, a Tua palavra nos diz isso, Senhor. Então nós ouvimos a Tua palavra, Pai amado,
e ela produziu fé no nosso coração, Senhor. Pai querido, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Pai amado, no que Tu és um Deus vivo, Senhor. Nós ouvimos, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor. Tememos a Ti, Senhor, queremos andar em retidão diante de Ti, Senhor. Queremos, Pai querido, estar com o nosso coração limpo diante do Senhor, Pai. Pai querido, Pai amado, agora o Teu povo, Senhor amado, está com esta campanha, Pai amado, na Tua presença, Senhor. Muitos são os pedidos, Pai. Conversão de familiares, cura de enfermidades, Pai amado, portas de emprego, Pai amado, para que venham se abrir, Senhor. E nós cremos, Pai amado, que Tu estás operando, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, dando perseverança, Senhor, para aqueles que estão buscando uma resposta, Senhor. Pai querido, Pai amado, que possamos descansar em Ti e